Olá, boa tarde para você. O plenário do Senado vota daqui a pouco a medida provisória que facilita a compra de vacinas contra o coronavírus. A medida provisória dispensa a licitação e prevê regras mais flexíveis para a aquisição de insumos e serviços. Estados e municípios ficam autorizados a comprar e aplicar imunizantes caso a União não adquira doses suficientes, mas devem seguir o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. O que nós estabelecemos foi a possibilidade de municípios e estados, assumindo a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos, também poderem adquirir vacinas. Ou seja, se a União não adquirir, um estado ou um município poderá adquirir. A ideia, eu repito, é termos um grande mutirão em prol da vacina. É nós criarmos condições para adquirirmos todos os imunizantes necessários para vencermos essa guerra. O seu mérito principal, a otimização para que o Brasil possa adquirir novas doses da vacina contra o coronavírus. Isso é importante porque nós temos observado que a fila de vacinação não tem andado satisfatoriamente, como a gente observa em países da própria América Latina, como o Chile, que já vacinou 4 vezes mais do que o Brasil, como Israel, como Itália, como Inglaterra. Ou seja, não tem outro remédio para se combater esse coronavírus, a não ser a vacina. O texto também define que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária conceda autorização para importação e uso de vacinas aprovadas por laboratórios internacionais. No entanto, a MP define que poderão ser aceitos resultados provisórios de um ou mais estudos. Está atrelado diretamente à superação da crise sanitária à recuperação da economia. É o mercado, a essa altura, um dos maiores interessados na retomada da normalidade. E a normalidade só será retomada quando nós tivermos 70% dos brasileiros e brasileiras imunizados. Na semana passada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto de lei em que empresas podem comprar diretamente a vacina contra a Covid-19, desde que doem ao Sistema Único de Saúde. O texto também permite que governadores e prefeitos comprem a vacina, uma vez que estados, municípios e o Distrito Federal ficam responsabilizados por reações adversas. E foi apresentado no Senado um requerimento para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar a conduta do presidente Jair Bolsonaro na pandemia. 32 senadores já assinaram o pedido. O pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito aconteceu após a visita do presidente da República ao estado do Ceará neste fim de semana. Jair Bolsonaro visitou 2 municípios cearenses para assinar a retomada de obras viárias. Nos 2 eventos houve aglomerações e, segundo o senador Tasso Gereissati, o presidente pode ser responsabilizado por 2 motivos: por ter promovido aglomerações e por recomendar que a população não respeite as ordens de restrições impostas dias antes pelo governo do Ceará. Senadores de vários partidos criticaram a postura do presidente e defendem a criação da CPI para investigar e responsabilizar a atuação de Jair Bolsonaro durante a pandemia. O requerimento para criar a CPI já conta com 32 assinaturas, 5 a mais que o mínimo exigido. Mas o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, em entrevista ao programa Roda Viva nesta segunda-feira, disse que não seria oportuna a criação de uma CPI neste momento. Uma comissão parlamentar de inquérito precisa ter requisitos, precisa ter pertinência, precisa ter conveniência. E a grande pergunta que nós temos que nos fazer nesse momento do ápice de uma segunda onda da pandemia no Brasil, é melhor nós trabalharmos com iniciativas concretas de ampliação da escala de vacinação, de auxílio emergencial, de ativação de leitos de UTI, ou nos ocuparmos com uma CPI que, sinceramente, sequer pode ser implantada e instalada no Senado Federal em razão da própria pandemia. E mais 3 senadores da República foram diagnosticados com a Covid-19. Os 3 senadores diagnosticados com a Covid-19 são o Major Olímpio, de 58 anos, do PSL de São Paulo, Alessandro Vieira, de 45 anos, do Cidadania de Sergipe,
e Lazier Martins, de 78 anos, do Podemos do Rio Grande do Sul. Major Olímpio disse que está bem, com sintomas leves e em isolamento domiciliar. A equipe de Alessandro Vieira diz que ele está com sintomas leves, isolado e cumprindo os protocolos de segurança. E Lazier Martins informou pela internet que está recolhido em casa, seguindo as orientações médicas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que permitiu o Brasil aderir ao consórcio de vacinas COVAX Facility. Um dos pontos vetados é o que exigia que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tivesse que conceder em 5 dias a autorização temporária de uso emergencial dos imunizantes. Um dos motivos alegados para o veto é que o prazo da lei inviabiliza a operacionalização da Anvisa e impede a agência de investigar a segurança, a qualidade e a eficácia das vacinas. Os vetos vão ser analisados pelo Congresso Nacional. O plenário do Senado pode concluir hoje a votação do projeto que cria fundos de investimento para o setor agropecuário. O texto base já foi aprovado pelos senadores. Agora, falta a votação de 2 destaques, que é um recurso utilizado para votar em separado trechos da proposta. O objetivo do projeto é atrair mais recursos para a agropecuária brasileira. A expectativa é de que sejam captados até R$1 bilhão nos primeiros 6 meses de funcionamento dos fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, FIAGRO. Pelo texto, qualquer pessoa pode financiar o agronegócio adquirindo cotas desses fundos, que farão aplicações em imóveis e empresas rurais, sociedades ou ativos que explorem atividades da cadeia produtiva agroindustrial. É um fundo de investimento para nós trazermos mais liquidez ao mercado do agro brasileiro. O agro, que é essa potência brasileira, que é uma grande vocação de pequenos, médios e grandes produtores que geram excedentes na balança comercial, que geram oportunidades de empregos, tem a oportunidade, com a aprovação deste projeto, de ter a economia do agronegócio irrigada com recurso estrangeiro, garantindo investimentos, garantindo juros baratos, principalmente aos pequenos produtores do Brasil, acesso a crédito internacional aos pequenos, coisas que não acontecia até então, e alavancar a economia. O agronegócio é a mola propulsora do desenvolvimento brasileiro, sendo responsável aí por uma parcela, uma fatia significativa do nosso PIB. Então, os recursos voltados para o agronegócio são sempre bem-vindos. Nós sabemos que hoje a maioria dos recursos, na sua quase totalidade, são oriundas do setor público e também de bancos. Então, que é muito difícil que o investimento chegue lá no produtor rural, e com essa possibilidade de abertura de mercado de capitais, a gente sabe que vai ser um investimento em todas as fases da cadeia produtiva, atingindo principalmente o produtor rural. Um ponto polêmico do projeto é o que permite a compra de terras por estrangeiros. O senador Paulo Rocha apresentou destaque pedindo a retirada desse artigo, proibindo assim a entrada de investidores estrangeiros. Esse fundo, na verdade, ele vem e incentiva a compra de terras. Corre o seguinte perigo: aumenta a concentração de terra daqueles que vão ao fundo para comprar mais terra, ou pior, fortalece a proposta de compras de terras pelos estrangeiros. Sequer a proposta já foi aprovada aqui no Senado, mas ainda não foi aprovada na outra casa. E aí já se cria um fundo para financiar compra de terras estrangeiras. Então nós somos contra o projeto. Nós poderíamos remediar, digamos assim, à medida que o relator aceitasse o destaque, que exatamente trata da retirada do inciso que trata da questão das compras de terras estrangeiras. Outra emenda que vai ser votada nesta semana está relacionada à tributação de 20% sobre os rendimentos do fundo. A senadora Rose de Freitas sugeriu reduzir a alíquota para 15%. Que a gente possa votar apenas o texto básico e depois nos concentrarmos na discussão dos destaques, que são muito importantes.
E continuam as análises aqui no Senado sobre a PEC emergencial. A matéria deve ser discutida na sessão de hoje, marcada para as 4 da tarde. A instituição fiscal independente avalia que a volta do socorro financeiro para trabalhadores afetados pela pandemia pode ser votada no Senado, independentemente da tramitação dos outros pontos da PEC. Um estudo com essa conclusão foi divulgado nesta segunda-feira. A retomada do auxílio emergencial pode ser aprovada pelo Congresso separadamente dos outros pontos da PEC emergencial, segundo a análise divulgada nesta segunda-feira pela Instituição Fiscal Independente. O texto é assinado por 3 diretores da IFE, Felipe Salto, Josué Pellegrini e Daniel Cury. O documento da IFE diz que o dispositivo que trata do auxílio emergencial não tem qualquer conexão com os outros comandos contidos na PEC, de modo que pode ser aprovado de maneira autônoma. A IFE calcula que, se forem pagas 4 parcelas de R$ 250 para 45 milhões de brasileiros, o auxílio emergencial vai custar 34,2 bilhões de reais aos cofres da União. Para tornar possível esse pagamento, a PEC retira essa despesa do teto de gastos de 2021. Mas os outros pontos da PEC emergencial são polêmicos e geraram o adiamento da votação na semana passada. Fim dos investimentos mínimos em saúde e educação, além de congelamento de salário dos servidores públicos. E já está aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a medida provisória que prevê aí auxílio para melhorar a oferta de oxigênio no mercado interno brasileiro. O oxigênio medicinal é essencial para tratar casos graves de Covid-19. Em janeiro, o estado do Amazonas viveu uma situação dramática. Com a explosão de casos e internações, faltou oxigênio em vários hospitais, levando pacientes à morte. As imagens de pessoas buscando cilindros de oxigênio medicinal para atender familiares comoveram o país e levaram o STF a abrir inquérito para investigar a atuação do ministro Pazuello no colapso da saúde em Manaus. O desabastecimento se repetiu em outros estados e ainda preocupa vários municípios brasileiros. Para aumentar a oferta de oxigênio no mercado brasileiro, a medida provisória editada pelo governo dispensa as empresas que produzem oxigênio medicinal e estão localizadas em zonas de processamento de exportação, as ZPS, de terem, no mínimo, 80% do faturamento anual com vendas para o mercado externo. Ou seja, essas empresas ficam desobrigadas de exportar uma parte grande do oxigênio que é produzido aqui. Isso é muito importante, mas só tem uma coisa. Temos muito poucas ZPEs aprovadas e em funcionamento no Brasil. Pouquíssimas. Pode contar nos dedos. Então, ela não terá um grande alcance, porque a maioria das zonas das ZPEs brasileiras elas se tornaram inviáveis. A medida beneficiará efetivamente apenas uma empresa, a Prece White Martins de Pessen, instalada na ZPE do Ceará, a única que efetivamente está em atividade no país. Todo e qualquer incentivo, toda e qualquer renúncia fiscal para ajudar a produzir oxigênio é pouco. A gente tem que criar novas formas. Então, essa MP está sendo muito bem recebida por nós. Eu não só vou votar a favor, como vou defender também aqueles que se ousarem ser contra. A regra prevista na medida provisória já valeu no ano passado e está sendo renovada num dos piores momentos da pandemia de coronavírus no Brasil. Um ano após o registro do primeiro caso, o país ultrapassou a marca de 250 mil mortes, com número de contágios cada vez maior, UTIs superlotadas em quase todos os estados e ritmo lento de vacinação. Por se tratar de questão sensível e associada ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 e tendo caráter temporário, a MPV pode ser um reforço importante para atender a uma necessidade inadiável do sistema público e privado de saúde no país.
E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.